Santo está no ar nesta madrugada maravilhosa. Não está chovendo, está estiado. Vamos para a palavra do Senhor. E hoje eu vou entrar com a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 9. Vamos entender o que diz o capítulo 9 da Bíblia. Tudo que eu prego dentro das Escrituras, eu estou observando a palavra do Senhor para entender em qual versículo, em que base o evangelicalismo brasileiro está entendendo, que maneira é essa que eles estão entendendo, que tipo de pregação é essa que eles estão pregando, para ver se eu encontro a maneira na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada não confirma nenhuma das suas palavras que eles estão pregando. Como levar vassoura para ungir, como levar óleo para ungir, como ungir pastor, como ungir missionário, como ungir presbítero, como ungir diácono, como ungir carro, como ungir talvez carteira de dinheiro, né? A pessoa leva para ungir. Eu não encontro isso na Bíblia Sagrada, né? E desse modo que esses homens estão pregando é um absurdo, porque está tudo contra as Escrituras Sagradas. E como pode uma pessoa dessa ser de Deus, estar pregando a palavra de Deus, se a gente não está encontrando isso, né? A gente vê que Jesus Cristo, ele chamou 12 discípulos, que transformou em 12 apóstolos. Nenhum desses apóstolos, a Bíblia não confirma, a Bíblia não fala que Jesus estava com um litro de óleo. Entre aqui, se ajoelhe aqui, que vamos botar o óleo na cabeça de vocês aqui. Nenhum desses apóstolos, Jesus não tem nenhum que Jesus estava em nenhum rio, nem em uma piscina, nem em algum riacho, batizando eles para que eles começassem a vida. Nenhum desses apóstolos, Jesus estava fazendo nenhum tipo de sacrifício para que esses apóstolos fossem mais santos do que os outros, para poder pregar a palavra de Deus. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para ser ganância, para ganhar nome, para serem melhor do que os outros. Em Cristo, diz a palavra no versículo 9 aqui, em Cristo digo a verdade, não mudo, não minto, né? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Se as pessoas estão prontas a pregar a palavra do Senhor Jesus, que sejam nesta maneira, né? Porque não adianta pregar o Evangelho, dizer que é crente, dizer que é santo de Deus, pregando uma grande mentira dessa que a gente vê por aqui, levando para as pessoas um engano por palavra de Deus, né? Dizendo que dízimo é dinheiro, dizendo que ungir a pessoa com óleo é verdade para Deus, dizendo que batizando em água é verdade, cobrando 30, 40 mil reais para pregar é verdade, quando as Escrituras Sagradas não confirmam isso deste povo. E este povo, em vez de ser chamado de santo de Deus, é chamado de mentirosos, é chamado de gananciosos, é chamado de prostituto. A Bíblia confirma isso, que eles são prostitutos, confirma que eles são mentirosos, confirma que eles são ladrões, é isso, as pessoas são ladrão, mas esse nome de ladrão pega neles, a gente pode ver João, ali no seu capítulo 10, versículo 1 em diante, diz muito bem que essa classe, essa maneira de pregar, são ladrão.
aqui vem mais dizendo que tenho, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, né? Paulo diz. Ele poderia ser melhor dizer, não, eu vi Cristo, eu tive a revelação de Cristo, então eu não me comparo com vocês, não. Eu sou melhor do que vocês, eu sou mais santo, eu tenho mais amor. Deus está em mim, não está em vocês. Se quiserem falar com Deus, tem que falar primeiro comigo, né? Esse aqui é o entendimento, que ele devia ser assim, né? Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aqui o Paulo não passa na frente de Deus. Aqui Paulo espera a palavra de Deus. Aqui o Paulo está aqui ministrado pela palavra de Deus. Está lembrando as pessoas que ele não é mais santo do que ninguém, que ele não é mais amado de Deus do que ninguém, que Deus não está só nele, que Deus está em todos. O que Paulo está tentando dizer aqui é que todos são igual. O único diferente e perfeito é Deus, que foi Ele que nos salvou e não custou nenhum dinheiro. Né? E diz mais, não que a palavra de Deus haja faltado, né? Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, morava muita gente lá de Israel, estrangeiro, pessoas que chegaram para morar em Israel, que não fazia os mandamentos dos judeus. E, portanto, essas pessoas não era diferente daqueles outros. Tudo era carne, tudo era vivente e todos estavam no mesmo lugar. Né? Mas o mandamento de dar dízimo, de dar oferta, de queimar incenso, de permanecer com 613 pontos, era dos israelitas. Os estrangeiros não tinham esse compromisso de fazer isso. Como nós somos gentios, da lei para cá, da graça para cá, da morte de Jesus para cá, Deus faz a diferença. Deus diz que agora não há mais grego, não há mais judeus, não há mais servo de ninguém. Todos agora são livres, todos agora são filhos, todos agora são templo, todos agora são casa de Deus, todos agora são amados de Deus. A palavra do Senhor que permanece para sempre. Eu prefiro acreditar no que diz a palavra de Deus do que no que diz um pastor maligno, mentiroso, que passa o tempo todo dizendo que está adorando a Deus, mas no seu coração tem a ganância. Né? E aqui continua dizendo
Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Né? Ele falou aqui, né, que isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Naquele tempo havia duas mulheres ali de Abraão, Agar e a Sara, né? Os filhos da Sara representavam os filhos da promessa. Os filhos de Agar representavam os filhos da prostituta, né? Filho da serva, né? Filho da serva. É dois povos que se juntaram e que se separaram e que não tinha nada a ver ali um povo com o outro, né? Mas Jesus, ao ressuscitar dos mortos, subir ao céu, ele nos deu este mandamento de que todos são iguais perante Cristo. Agora, não há mais diferença entre as qualidades das pessoas, seja o país que for, seja o estado que for, seja a religião que for, todos são a mesma pessoa em Cristo Jesus. Isso é verdadeiro, isto é maravilhoso, isto é certo, né? Continuamos aqui no 9, porque a palavra da promessa é esta, por este bem, né? A palavra da promessa é esta, por este bem. Virei e Sara terá um filho, né? Por este bem virei e Sara terá um filho, né? Por este tempo, né? Por este tempo virei e Sara terás um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Essas palavras aqui que Paulo está contando, ele está falando em pregação, dando ensinamento em um culto, como é verdadeiro pregar. Vai estar contando a história dos antigos, dos pais, né, das pessoas velhas para trás, de como era aquela vida, aquela maneira de viver, aquela maneira de... Né? Então Paulo não está colocando aqui, dizendo que é nesta maneira que devemos, né, viver, mas sim ele está dando toda a palavra que é pregada por boca de Paulo. Paulo está ensinando as pessoas de como foi a Páscoa, né? Lá no 1 Coríntios 11, 23 em diante, ele não está dando Páscoa para ninguém. Ele está dizendo
dizendo às pessoas como aconteceu isso com Cristo, né? Está dizendo como foi que aconteceu aquilo com Cristo, como foi a maneira que Cristo usou com aqueles apóstolos, né? Lhe dando Páscoa, dando ceia para aquelas pessoas. E os pastores, os bispos, os apóstolos, os missionários têm inventado aquilo e para que eles tenham honra, diz que aquilo é verdadeiro e que deve continuar até hoje. Não, aquilo acabou. Aquilo não é mais necessário.